Queridos, nós começamos agora o mês de novembro. E semana passada eu trouxe uma palavra no momento de dízimos e eu quero repetir ela. Existe espaço, existe tempo para o milagre. Talvez você já está pensando, já estamos no mês 11, não dá mais tempo. Dá sim. Há alguns anos atrás, eu lembro que num culto, no dia 25, 23 de dezembro, foi liberada uma palavra, que naquela semana alguns iriam fechar grandes negócios e ter uma colheita extraordinária. Queridos, e pense uma semana difícil para fechar negócio, você que trabalha, conhece, entre Natal e Ano Novo. E eu vi um testemunho do empresário que mudou a rota da empresa dele no dia 27 de dezembro. Então assim, receba no seu coração, Deus está aqui e eu quero ser voz de Deus essa manhã na sua vida, que você possa sair daqui hoje inspirado. E o texto que nós vamos ler hoje mexeu muito comigo e eu quero trazer para vocês, está escrito em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, e o tema da mensagem é tempo de colheita. Tempo de colheita, chegou a hora de colher. Amém? Que você possa colher na sua vida o extraordinário. Tempo de colheita. Mas colher o que, pastor? O que você tem semeado durante todos esses meses, anos, tempo de colheita. E nós vamos ler Gênesis capítulo 26, eu quero reforçar o batismo domingo que vem, ou Águias essa quarta-feira. E essa semana, na quarta-feira à noite, tivemos a rodada de negócios aqui na igreja. Foi realmente muito legal, muito gostoso, muito especial. Tivemos irmãos visitando, irmãos conhecendo o que o outro faz. Foi realmente muito, muito bom. Gênesis 26, versículo 1. E nós vamos ler o texto, diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos judeus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque ficou em Gerar. Agora se vira a página da tua Bíblia, ou desce um pouquinho o teu celular. Semeou Isaque, versículo 12, na terra. Versículo 12. E no mesmo ano colheu 100 por 1. Então, começamos de 1 a 6, depois vamos para o versículo 12. Porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem e prosperou, e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. 16. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já é muito poderoso do que nós. Mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Queridos, quando fala poços, é porque era deserto. Então poço fala de riqueza, de sustento. Então por isso, só para contextualizar você, ele está cavando poços para conseguir manter a sua produção, a sua riqueza, o seu trabalho. Continuando. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. 21. Então cavaram outro poço também, por causa desse contenderam. Por isso receberam o nome de Sitna. 22 e último. Partiu dali, cavou ainda outro poço. E como por esse ninguém brigou, não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram nessa terra. Até aqui a nossa leitura. Tempo de colheita. Tempo de colheita. Então aqui nós temos a história de Isaque. Gênesis 26 fala Isaque, filho de Abraão, pai da fé. Pastor, o que eu aprendo com esse texto? Algumas características básicas. A vida é cíclica. Você leu comigo que Isaque estava passando por um tempo de seca, de fome. Abraão, em Gênesis 12, também passou por tempo de fome e seca.
Então, talvez, você veio até aqui hoje pensando, puxa, mas de novo eu estou passando por isso. Mais uma vez, meu pai passou por isso, minha avó passou por isso, e agora eu. Mas a boa notícia, nós vamos ler aqui, o fim da história pode ser diferente. E o fim da sua história vai ser diferente da dos seus pais, dos seus avós, da sua avó, da sua mãe. Por quê? Porque nós queremos em Deus, e nós vamos aprender com Isaac. Mas a vida, muitas vezes, se repete algumas coisas. Você já percebeu isso? Ou só lá em casa, que às vezes, puxa, mas isso é... Mas chega um momento que chega, basta, diga basta, e a gente vai seguir adiante. O fim da história vai ser diferente para mim e para você. Mas algumas coisas interessantes nesse texto é que a Bíblia diz no versículo 12 que ele colheu 100 vezes mais. Imagine você plantar algo e colher 100 vezes mais. Queridos, eu sou engenheiro agrônomo. É praticamente impossível isso acontecer na vida normal e natural. E a Bíblia ainda gasta espaço e diz naquele mesmo ano. Presta atenção ao detalhe, Isaac plantou no ano que tinha seca, fome, recursos acabando, e ele colheu 100 vezes mais. É como se a Bíblia dissesse, ei, preste atenção. Enquanto alguns estão desesperados, existe alguém que eu estou abençoando e vai colher 100 vezes mais. E a boa notícia é que essa promessa, ela é para mim e para você em 2025 também. Ela chega até nós, você vai colher 100 vezes mais. Pastor, mas o cenário, o momento, mas os princípios espirituais aqui se aplicam. Quer ver um texto que podemos basear? Está escrito em Isaías 65, 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome. Os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhais. Pastor, o que significa? O mundo lá fora talvez tenha sede e passe vergonha. Mas quem é servo, quem é fiel a Deus, quem crê em Jesus Cristo, vai ter comida, provisão, cuidado, porque essa é uma promessa bíblica para mim e para você. Tempo de colheita. Isaac está no momento tenso da vida dele. Fome, escassez, um cenário perigoso. Só que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então tudo que a Bíblia diz que você pode, você pode. Tudo que a Bíblia diz que você tem, você tem. Saúde perfeita, emoção perfeita, finanças equilibradas, um casamento estável, filhos educados, filhos prósperos. O que mais você tem pedido a Deus? Mas é uma promessa bíblica, Deus continua cuidando do seu povo, provisão, alegria e honra, aqueles que são fiéis a Deus. Mas o que eu aprendo com esse texto? A crise, o momento de desestabilização, o momento instável, chega para todos. Ou todo mundo aqui é abençoado até os ossos e não tem momento de instabilidade. Você não passou por momentos, nós ouvimos alguns testemunhos aqui no café da manhã do Águias, de pessoas que tinham muito, de repente passou por um momento e hoje Deus recuperou o que perdeu, enfim. São momentos instáveis. A instabilidade, a crise ou a insegurança, ela chega nos palácios, chega nos casarões, chega na cidade, chega na igreja, chega em todos os lugares. Você não está blindado numa bolha de vidro. Bom seria, né? Não vou chegar nunca. Não. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus todo-poderoso. E nós vamos aprender com Isaac. Pastor, como assim tempo de colheita? Queridos, momento de crise, momento de instabilidade. Ele plantou e colheu 100 vezes mais. Como é que pode? Eu quero isso para mim. Você quer isso para você também? Pastor, mas o momento do Brasil, e se você olhar o Brasil, o mundo hoje, guerra na Ucrânia, o Rio de Janeiro, que aconteceu essa semana, a política, tantas coisas esquisitas acontecendo, instáveis. Mas Deus continua sendo estável. Ele continua sendo dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, Ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas e está em todos os lugares. E Ele estava aqui com Isaac também. Então esse texto nos mostra que Isaac passou por esse momento sensível. E talvez você está passando hoje por um momento assim. Eu quero dizer para você, Deus ainda continua sendo Deus. Talvez 2025 ainda não chegou onde você queria. Talvez o casamento não consolidou, talvez os filhos, as finanças. Mas hoje você vai aprender comigo e com Isaac. Gênesis 26. Pastor, colher 100 vezes mais. É uma promessa bíblica para mim e para você. E o primeiro ponto, você que gosta de anotar, é, em momento de crise, de instabilidade, surge uma pergunta: lamentar ou avançar? O que eu faço? Lamentar ou avançar?
Isaac poderia ficar lamentando, não tem jeito mesmo, esconde a semente, vai para casa e fica chorando. Só que a Bíblia diz que ele foi e semeou. E eu pergunto a você, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, Andreas? Lamentando ou avançando? A Bíblia diz que Deus abençoa os que avançam, os que seguem. Deixo para trás as coisas que para trás ficaram. Sigo para frente, para o alvo. Lamentar ou avançar? Deus não abençoa a estagnação. Quer saber, eu vou sentar no banco e nunca mais saio do banco. Não vou fazer nada na igreja. Primeiro que a igreja não tem banco, né? É cadeira. E você vai servir em alguma área. Se você veio hoje a primeira vez, fique atento. Daqui a pouco a gente já pega você para ajudar com as crianças, no Jesus é Mais. Mas o fato é que na empresa, no trabalho, você tem duas escolhas: casamento, filho, finanças. Lamentar ou avançar. Lamentar que as finanças não vão bem ou de fato se debruçar sobre elas e estudar. Isaac nos ensina a avançar. A Bíblia diz no versículo 1 que ele foi falar com Abimeleque. Ele não ficou parado. Eu lembro quando a Andressa teve AVC, nós lá em casa passamos por esse momento em dezembro, e daí deixa a criança num lado, a criança no outro, você e tua esposa no hospital. E agora? O que eu faço? Vou ficar lamentando ou vamos avançar? Uma crise, uma sociedade que acaba. Talvez você já teve uma sociedade que acabou, ou que te tocou para fora. Lamentar ou avançar? O que eu faço? Isaac nos ensina a avançar. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marcha. Talvez você veio hoje pensando em aposentar as chuteiras. Não, hoje você vai avançar ainda mais. Pastor, mas eu já estou com 110 anos, glória a Deus. A Bíblia diz que até a velhice vocês darão frutos. Pastor, mas eu comecei agora a avançar. Então, Isaac nos ensina a avançar, movimentar-se. Diga ao povo que marcha. A crise não é sinal da ausência de Deus. Alguns cristãos já vieram até para mim, pastor, eu estou passando por uma crise, será que estou em pecado? Será que Deus não está mais comigo? Não, Ele está. Só que momentos assim nos fazem, é o ponto de partida para uma virada. E quantas viradas na vida a gente já teve? De repente um cenário, uma instabilidade, e você muda de cidade, muda de trabalho. Eu quero dizer para você, Deus continua sendo Deus. Só não pare de se lamentar, continue avançando. Negue-se a sentar num banco e ficar lamentando. Não, aqui é uma igreja que avança. Pastor, mas eu tinha tudo. Vamos avançar. Eu consigo ver Deus soprando sobre cada um de nós nesse lugar. Deus é um Deus de avanço. Deus é um Deus de conquista. Deus é um Deus de futuro. José, no Egito, nós vemos esse exemplo. Ele poderia, imagine, os irmãos jogaram num poço, venderam como escravo. Ele poderia ficar lá na prisão, onde estava, chorando. Mas ele foi o melhor na prisão. Foi o melhor na casa de Potifar. Ele continuou avançando. Que você possamos avançar. A crise não é o fim, mas redefine a nossa rota. Deus está abençoando alguns movimentos. Talvez hoje, na hora do almoço, converse, você, teu marido, tua esposa, teus filhos, vamos avançar em alguma área. Avançar no perdão para alguém, avançar na empresa, avançar nos negócios. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, versículo 1, Isaac foi a Abimeleque. Versículo 2, Deus aparece para Isaac e diz, não desça ao Egito. Pastor, o que significa o Egito? O Egito, nos tempos bíblicos, era como se fosse a maior potência, os Estados Unidos. Era assim, deu errado aqui, eu vou para lá. Era a referência de comida, de trabalho, era a referência, era a potência do mundo antigo. E Deus disse para ele, não vá para o Egito. Pastor, mas está difícil. Cuidado, segundo ponto, com atalhos sedutores. Muitas vezes nós caímos em alguns atalhos que são sedutores. Vou mudar, vou fazer. Cuidado para fugir, para não fugir. Nem sempre a fuga é uma resposta. Pastor, mas... Queridos, quando eu trago uma devocional, essa devocional mexeu muito comigo. Porque existem áreas da minha vida e da sua vida que às vezes a gente quer fazer igual a Isaac. Quer saber, não brinco mais, vou para o Egito. Vou entrar num negócio sedutor, ou um relacionamento que você sabe que lá no fundo não pode, não vai fazer bem. E às vezes a gente cai. Preste atenção. Isaac, Deus fala, não vá para o Egito. Continue onde você está. E muitas vezes a fuga não é o que Deus quer para você. Muitas vezes não, nunca é. Deus quer que você vença. Quer ver um exemplo? Abraão, ele desceu para o Egito, quase perdeu sua família. Nós temos a história em Ruth, daquele homem com seus 2 filhos que saiu da cidade de Belém e morreu em Moabe. E assim morreram seus 2 filhos, está escrito em Ruth. E aqui, de repente, fica uma mulher viúva com 2 noras sozinha.
por causa de uma fuga. Então não fuja. Cuidado com atalhos sedutores. Pastor, mas como assim? Eu lembro de um pastor, quando eu era adolescente, ele dizia: o lugar mais seguro para você estar no furacão é no meio, no olho do furacão. Ali existe paz, ali existe tranquilidade. Pastor, como assim? O lugar mais seguro para você e eu estarmos é no centro da vontade de Deus. Às vezes é igual um furacão, e as coisas estão voando, girando, e você está ali, em paz, no meio. Mas e as pessoas olham: o que você está fazendo? É vaca voando, igual o filme, em volta, é coisas voando, e você firme. Porque o lugar mais seguro para você e eu estarmos é no centro da vontade do Senhor. E é interessante que nesse centro da vontade do Senhor, Deus nunca vai te mandar um lugar que a graça dEle, o sustento dEle, não te sustente. Deus vai estar com você. Só que às vezes a gente se atrapalha, se empolga, e cuidado com o Egito, cuidado com atalhos sedutores, seja uma empresa, um negócio, um relacionamento, uma amizade. Aí você aplica para a sua vida. Mas aqui nós aprendemos com Isaac. O normal seria ir para o Egito. Deu errado aqui, vou para o Egito. Ficar em Gerar, fé. E aqui está uma igreja de fé. Amém? Pastor, mas eu já tinha que ter ido para o Paraguai. É o que eu mais escuto. Minha irmã mora no Paraguai, casou com um paraguaio. Vou embora. Discerne em Deus. Pode ser que Deus está te chamando para lá? Pode. Vou para os Estados Unidos? Pode ser. Mas não fuja. Vá com clareza, com chamado e com certeza. Tem pessoas que vão e voltam frustradas. Cuidado com atalhos sedutores. A terceira coisa, você leu no versículo 3, que Isaac não questiona Deus. Imagine, seca, fome. Deus fala: fique em Gerar. E ele, beleza. Quantas vezes eu e você tentamos questionar Deus? Deus, mas de novo no culto? Chovendo, com chuva, ficar ouvindo lá o Andreas de novo. Muitas vezes nós precisamos obedecer sem racionalizar. Pessoas que pensam demais, às vezes não usufruem que Deus já preparou. Pastor, como assim? Quantas vezes eu já racionalizei muito? Mas e se não for? E se for? É para abrir, não é? Faz ou não faz? Deus mandou, eu fui. Então, se Deus está inquietando você para algo, ore em casa, discerne em Deus e obedeça. Isaac não questiona. Abraão, o pai de Isaac, também não questiona. Quando Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, ele sai. Agora vai sacrificar seu filho, e ele vai. Quando ele levanta o cutelo, Deus diz: não mate seu filho, ele não mata. Podia ter questionado todas as vezes. Então, obedeça. Terceira coisa, obedecer. Talvez você está em dúvida. Respire. Ouça a voz de Deus. E quarta coisa, no versículo 5 e 6, Deus de repente diz para ele: não vá para o Egito. E Deus libera 3 promessas para ele. E aqui você pode anotar para você, carregar na tua semana. Essas promessas, elas se cumprem para mim e para você. Quando você estiver nesse momento de instabilidade, talvez você está chegando em algum momento crítico da sua vida, foque nas promessas. Preste atenção que Deus já te falou. Existem momentos que a gente fica: Deus, e agora? O Senhor me chamou mesmo. E eu tenho um bloco de notas e um caderno físico também, onde eu anoto minhas promessas. Palavras que eu recebi desde a minha infância. Falei: Deus, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Quando você estiver num momento sensível no seu casamento, sua família, lembre-se das promessas. Pastor, mas que promessas Isaac recebeu? Você leu comigo? São pelo menos 3 coisas que Deus promete. Eu vou estar com você, presença. Eu te abençoarei, provisão. E eu te abençoarei a tua descendência. Isso fala de legado e propósito. Queridos, Deus continua sendo um Deus de provisão, de presença e de legado. Que isso possa cair na sua casa e você viver isso: provisão, presença e legado. Isaac recebe essas palavras: eu serei contigo, eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Fala de legado. As promessas feitas a Isaac aqui, elas são atemporais. E elas caem em 2025 para mim e para você. Então receba no seu coração a presença, a provisão e também a descendência, o legado de Deus na sua vida. São 3 promessas que Isaac recebe. Deus é um Deus presente, provedor e geracional. Assim como Deus estava com Abraão e Isaac, Jesus Cristo está aqui em 2025 com você, com você, com você, com você, com você, com você, comigo. Às vezes a gente esquece: Deus, mas Isaac era mais santo que eu. Queridos, nós temos o Espírito do Senhor habitando dentro de nós. Depois da cruz, Jesus Cristo nos tornou filhos e herdeiros. E a presença dele está com você onde você estiver.
Não esqueça disso. Essa promessa da presença, da provisão e do legado, isso ninguém tira e ninguém muda. Pastor, mas a minha notícia, meu sócio, meu chefe. Foque nas promessas. Presença, provisão e legado. Se não fosse Deus, você não estaria aqui hoje, não é assim? Certeza, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre. Deus é contigo, Deus te abençoa e Deus multiplica. Isaac semeia, colhe 100 vezes mais. O que eu aprendo com isso? Com a promessa de Deus, as coisas que pareciam óbvias, não são mais óbvias. As coisas que pareciam ser certas, não são mais certas. As coisas que você tinha certeza que ia funcionar, de repente Deus pega e muda. As promessas de Deus, elas vão se cumprir. Nem que Ele tenha que mexer em algumas certezas que você carrega, algumas coisas que você carrega na sua mente. A presença, a promessa e a provisão vai se cumprir na sua vida. Deus anula previsões. Deus anula evidências. Nós temos orado por pessoas que enfrentam enfermidades e nós ouvimos. E eu creio que existe cura nesse lugar. Pessoas que foram curadas do câncer, pessoas que foram curadas de leucemia, pessoas que foram curadas da visão, agora enxerga perfeitamente. Porque Deus anula coisas que eram óbvias. Deus cancela diagnósticos. Deus pode, Deus faz e Ele quer fazer em nome do Senhor Jesus. Na sua vida também. Deus ainda é com você. A presença é a melhor promessa que você pode carregar. É a melhor promessa que um crente pode carregar. Deus está comigo. Quando você sair aí fora, lembre-se disso. Eu carrego a presença de Deus. É o maior presente, a maior dádiva que um cristão pode carregar. Providência, eu te abençoarei. A Bíblia fala em Deuteronômio, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo que colocares a sua mão. Que você possa viver a provisão, a presença e o propósito. E o texto segue. Lembra, nós estamos no tempo de colheita. Aprendemos tudo isso com Isaac. Cuidado com atalhos, não fuja. Mas agora chega no versículo 12, em que de fato a colheita acontece. Pastor, existe um segredo mágico para colher 100 vezes mais? Existe pelo menos um. Faça o ordinário e creia no extraordinário. Queridos, venham comigo na história. Isaac recebeu a ordem de Deus, fique em Gerar, ele ficou. Não vá para o Egito, não foi. Ele não tomou um atalho, ele creu na promessa, só que agora ele precisa semear. Ele poderia ter ouvido as pessoas à sua volta, puxa, mas está seco, não chove, a semente é ruim, a terra é ruim, tudo isso um agrônomo escuta todo ano. Mas o que ele fez? O ordinário, ele semeou. E eu quero dizer para você, faça o ordinário e confie no extraordinário. Pastor, como assim? O ordinário é amanhã ir trabalhar, é mais um dia. Puxa, de novo. Pastor Ananias sempre fala, Deus se manifesta no dia a dia, e eu concordo. Faça o ordinário, é mais um dia que eu vou abrir a loja? Mais um dia. Mas agora carregue a expectativa, a certeza do milagre. Isaac semeou. Agora imagine as pessoas, Isaac, o que você está fazendo? Estou semeando. Mas por quê? Deus mandou. Mas como assim? Eu creio no extraordinário. Que você possa viver o extraordinário. Isaac semeou, normal. Mas ele viu o milagre. Eu quero dizer para você, continue crendo, semeando no seu casamento. Continue crendo, semeando no seu trabalho. Faça o ordinário, confie no extraordinário. Continue divulgando o seu trabalho. Às vezes a gente desiste muito rápido. A consistência, o tempo vai dizer muita coisa. Um avô meu, quando a gente foi casar, ele disse assim, André, as grandes obras não são feitas por força, mas pela perseverança. E na nossa geração é tudo muito rápido. Se o videozinho no YouTube demora a carregar, você já troca. Mas um casamento não é feito de uma hora para outra. Uma empresa não é feita de uma hora para outra. Uma igreja não é feita de uma hora para outra. Constância. Faça o ordinário e confie no extraordinário. Semeie nos seus filhos, no trabalho, semeie na sua igreja. Acredite, confie, cresça. A história conta de um pastor inglês, no século XIX. Ele cuidou de mais de 10 mil crianças, ele montava orfanatos. E ele tinha como lema, não ficar pedindo dinheiro, ele orava. Ele ia para o escritório dele e orava. E a história conta, uma biografia dele, que um café da manhã, um monte de criança na mesa, não tinha leite nem pão, não tinha nada. E ele foi orar, agradecendo pelo alimento que estava a caminho. Um monte de criança no orfanato,
E ele foi orar, fazer o ordinário, crendo no extraordinário. E a história conta que enquanto ele orava, ele agradeceu o pão e o leite. E quando ele terminou a oração, bate a porta, um padeiro da região falou que acordou de madrugada, não sabia porquê, e fez um monte de pão e trouxe para ele. E ganharam pão. Pães chegaram. Eles vão embora, de repente bate a porta, o caminhãozinho de leite estragou na frente do orfanato. E para não perder todo o leite, ele decide entregar para as crianças. Não é incrível como Deus faz? Talvez está precisando parar um caminhãozinho de leite na sua casa. Eu quero dizer, vai parar, você vai ver coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus. Faça o ordinário, creia no extraordinário. É isso que a gente viu. O mesmo Deus, eu quero liberar para você essa palavra, que fez Isaac prosperar no tempo de seca, é o Deus que habita em nós hoje. Isaac foi abençoado por causa de Abraão, mas nós somos abençoados por causa de Jesus Cristo. O mesmo Deus que abençoou Isaac, ele está aqui hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então creia, receba essa palavra, faça o ordinário, crendo no extraordinário. Mas por fim, você leu comigo, ele semeou, colheu, e ele foi cavar poços. E o último ponto, e nós já vamos celebrar a ceia, são os poços. O que eu aprendo com poços, pastor? Eu abro a torneira, sai água, a minha casa também. O que eu aprendo com poços em 2025? Duas coisas interessantes. Primeiro, você leu comigo que Isaac começou a tirar entulhos que os filisteus colocaram nos poços que o pai dele tinha cavado. O que significa? Valorize quem te trouxe até aqui. Não jogue fora, não descarte o que você aprendeu, talvez do teu pai, do teu avô, da tua mãe. Pastor, mas meu pai e minha avó, eu sei. Mas ali tinha vida. Você chegou até aqui porque alguém te educou, alguém te trouxe. E quantos que ao assumir uma empresa, uma igreja, querem jogar tudo fora, que a antiga gestação fez, e começar de novo? Não, eu sei, eu faço, cuidado. Isaac nos ensina, ei, vamos tirar, aqui tem água, tem entulho, vamos tirar. O que são entulhos? São pensamentos, são críticas, são coisas que a gente joga. Limpe os poços antigos. Talvez, trazendo para nós como igreja, sabe o que não sai de moda? Fazer devocional em família. O que não sai de moda? Orar em casa. O que não sai de moda? Colocar um louvor em casa. Pastor, mas não é meio... Experimente. Desentulhar poços antigos. Mas vir no culto, quarta-feira, para minhas crianças dormir na igreja, com certeza. Venha. Você que tem filhos entre 10 e 16 anos. No dia 19, a pastora Fernanda fez o anúncio. Nós vamos ter aqui o Acampa Dentro. As crianças, você vem com seus filhos, assiste o culto e você vai embora. E vai deixar eles dormindo aqui na igreja. E você pega eles no dia seguinte às 10 horas da manhã. Pastor, mas eu vou fazer isso? Coisa de crente. Coisa de crente. Meu filho já ficou animado. Papai, eu posso? Não, Arthur, você é muito pequeno ainda. Mas você percebe, tem coisas que não saem de moda. E às vezes a gente, não, já era. Não, usar a Bíblia. Não. E talvez isso se aplique à sua empresa. A Bíblia conta uma história, eu já vou caminhar para o final, que está escrita em 1 Reis, de Roboão. Ele é filho de Salomão, rei Salomão. Morre, Roboão assume. E o povo pede para Roboão, ei, diminua os impostos, nos ajude. E aqui ele tem duas escolhas, ajudar ou não ajudar. E ele ouve dois públicos, ele ouve os amigos dele, que eram pessoas jovens, e ele ouve as pessoas mais velhas, experientes, os amigos do seu pai. E os amigos do seu pai disseram, alivie os impostos, e assim você vai ter um reino. Assim você vai conquistar a alegria do povo. E os amigos jovens, sem experiência, falaram, não, faça eles sofrerem ainda mais. O que ele fez? Ouviu os mais jovens. O que aconteceu? Ele perdeu o reino. O reino foi dividido e ele ficou só com 2 das tribos de 12. Pastor, como assim? Valorize os cabelinhos brancos. Valorize a experiência. Preste atenção, Isaac, ele desentulhou alguns poços. E às vezes a gente quer fazer tudo novo. Valorize. Você, filho, valorize o que seu pai trouxe até aqui. Pastor, mas não aprendi nada. Alguma coisa você aprendeu. Seu pai, sua mãe, seu chefe. A segunda coisa, relacionada aos poços ainda. Isaac desentulha os poços antigos. E a história segue. E ele abre poços novos. Pelo menos 7. Então, você pega os poços antigos, valoriza o que você teve no passado, mas não pare no passado. Abra-se para o novo e comece algo novo também. Tem muitas pessoas que querem jogar fora o passado. Não jogue.
Avalie o passado, tenha olho no presente, mas foque no futuro. E Isaac abriu 7 poços, ele se tornou especialista em abrir poço. Ou seja, trazendo para nós hoje, volte a estudar. Abra um novo poço, uma empresa, um negócio, uma faculdade. Invista na sua vida espiritual, venha fazer a Academia do Reino. Falando nisso, ontem foi a formatura, né? Ontem foi o encerramento. Parabéns aos que formaram na nossa escola bíblica, que acontece uma vez ao mês no sábado. Ano que vem vai ter de novo. Mas cave novos poços no ministério. Talvez você está muito acostumado a ficar sentado. Sirva em alguma área. Abrir novos poços. Isaac nos ensina a abrir novos poços. O que eu quero dizer com isso? Os melhores dias, seus e meus, não estão no passado, estão no futuro. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Então o antigo foi bom, tem água, tem vida? Tem. Mas a minha oração é que cada um aqui possa descobrir novos poços e viver coisas extraordinárias. Eu peço isso para a minha vida semanalmente. Deus, me dá uma visão nova, me dá os poços que eu possa abrir novos. Os melhores dias não ficaram para trás, estão para frente. Então que você possa viver dias incríveis como Isaac. A Bíblia fala em Eclesiastes 7:10, eu já estou encerrando e vamos para a ceia. Cuidado com o saudosismo. Tem pessoas que pararam no tempo. Era bom lá em 1969. Foi bom, mas tem coisa nova. Cuidado com o saudosismo. Eclesiastes diz, nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Foi bom? Foi, mas eu avanço. Quer ver um exemplo? Noé e a arca de Noé. Ele construiu uma arca. Foi bom, salvou a família dele. Mas ele desceu da arca e nunca mais voltou. Tem coisas que a gente precisa deixar para trás. Dizer tchau de uma vez por todas e seguir. Então, cave novos poços. A partir de novembro de 2025, nós vamos começar a cavar novos poços, novas ideias, novas estratégias. Pastor, mas eu já faço assim há 200 anos. Novas ideias, novas estratégias. O saudosismo, ele rouba o foco no presente e a fé do futuro. Tem iniciativa, inspiração. Minha oração é que aqui possa sair os próximos gênios da nossa geração. Pessoas com ideias incríveis, lojas que nunca ninguém pensou, ideias que ninguém nunca teve, comércios. Por que não você? E só lá fora. Amém? Cavar novos poços. Isaac nos ensina exatamente isso. Queridos, existem poços que a gente precisa tirar o entulho. Mas existem poços que você e eu precisamos cavar. E eu quero dizer para você, eu estou pronto para cavar alguns poços por aí. Você está pronto também? Cavar alguns poços, seja no casamento, seja em finanças, seja no trabalho, relacionamento, sociedade, cavar novos poços. E eu concluo que Isaac colheu 100 vezes mais. Por quê? Ele obedeceu tudo isso aqui, ele avançou, ele não foi para Egito, ele cavou os novos poços, desentulhou os antigos. Mas a provisão, a prosperidade vem de Deus. Nunca se esqueça disso. Então, por onde você estiver na sua vida, lembre-se, Deus, eu estou fazendo o ordinário, crendo no extraordinário, mas a minha provisão, a prosperidade vem do alto, de Jesus Cristo, Ele quem abençoa tudo que você faz e o toque das suas mãos. A Bíblia diz em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Deuteronômio 39, o Senhor, o teu Deus, te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Gênesis 39:2, e o Senhor estava com ele, e ele era homem próspero. Você quer viver milagres até o final do ano? Aprendemos hoje com Isaac. Que você possa ter uma semana extraordinária. Que na sua frente apareçam poços para você desentulhar. Mas também apareçam oportunidades para você cavar poços novos em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Se coloque em pé, nós queremos orar nesta hora. Feche seus olhos onde você estiver. E eu quero que você reflita um pouco. Nós lemos Gênesis 26. Isaac, no momento tenso e sensível. E talvez você está no momento tenso e sensível. E nós aprendemos com Isaac a avançar, a dizer não a atalhos sedutores. Nós aprendemos com Isaac a obedecer sem questionar. Nós aprendemos com Isaac também
que Deus é um Deus de presença, provisão e propósito. E por fim, faça o ordinário, crendo no extraordinário. Eu quero orar nesta hora, liberar o extraordinário de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a minha vida e sobre a minha casa também. Então feche seus olhos, concentre-se em Deus nesta hora e nós queremos orar. Pai Celestial, obrigado por essa manhã maravilhosa. Deus, obrigado que hoje aprendemos com Isaac, Gênesis 26, um homem que talvez aos olhos humanos não tinha razão de crer ou acreditar, mas ele permaneceu onde estava, e Deus o fez multiplicar, ter uma colheita de 100 vezes mais. Deus, eu libero essa colheita extraordinária sobre a vida de cada pessoa nesse lugar. Deus, as mesmas promessas feitas a Isaac, Jesus Cristo nos tornou filhos e herdeiros, e eu libero essas promessas agora, em nome de Cristo Jesus, de presença, provisão e propósito. Pai, se existe alguém aqui lutando com a sua fé, e talvez olhando para o futuro e não consegue ver o dia de amanhã, Espírito Santo, declara uma palavra de fé, de expectativa. Deus, que mais uma semana se inicia, mas que nós façamos o ordinário, crendo no extraordinário. Deus, talvez o extraordinário seja uma venda que há tempo não acontece. Talvez o extraordinário seja um contrato que há tempo não é assinado, e ele vai ser assinado essa semana, em nome do Senhor Jesus. Querido, faça o ordinário, seja fiel no pouco, e no muito te colocarei, e é o que diz a Bíblia. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor está em nosso meio. Deus, nessa hora, libera os anjos para passear em nosso meio, tocar as pessoas, sentir a sua presença. Espírito Santo, toca os corações tristes, entristecidos ou embrutecidos pela vida. Deus, que nós possamos viver os milagres, e esse mês de novembro, nós possamos ouvir os testemunhos de fé, milagres, em nome de Cristo Jesus, Pai. E obrigado, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se existe alguém sofrendo aqui com dor, eu libero uma palavra de paz e alívio, em nome do Senhor Jesus.